O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 205, Leis de Incentivo Transformando Realidades. E hoje eu e o Renato Gatti, a gente recebe para discutir esse tema aqui no Beabá da Sustentabilidade o Ítalo de Azevedo, sócio fundador da Muda Cultural. Ítalo, Renato, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Oi, Gustavo. Oi, Renato. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Beabá da Sustentabilidade e uma oportunidade muito legal para falar sobre leis de incentivo, práticas ESG e também sobre a muda cultural nesse contexto. Legal, Ítalo. Olá, bem-vindo ao nosso podcast, o Beabá. Olá, Gustavo, e olá a todos que estão aqui nos vendo e nos escutando. Sempre bom a gente estar batendo um papo sobre tudo que gira em torno, né, da sustentabilidade, hoje colocando aí mais uma caixinha nessa grande construção, falando um pouco de como as leis de incentivo podem ajudar diversos projetos e trazer, né, melhorias aí para a nossa cultura, para o nosso país. Isso, Renato, legal, Ítalo, bom ter você aqui. E, bom, hoje a gente vai explorar esse tema, né, que é um tema que une cultura, impacto social e ESG, que são as leis de incentivo fiscal que o Renato já deu spoiler. E esses mecanismos, eles permitem que empresas destinem parte de seus impostos para projetos culturais, educacionais e socioambientais, gerando transformação real em comunidades e fortalecendo a sua própria reputação. Com a ascensão da agenda ESG no Brasil, onde 71% das empresas já adotam algum tipo de prática sustentável, as leis de incentivo surgem como uma ferramenta poderosa para alinhar propósito à ação, saindo do discurso e entrando no campo da entrega. E para nos guiar nesta conversa, que a gente vai receber o Ítalo de Azevedo, que ele é sócio fundador da Muda Cultural, empresa pioneira na gestão de incentivos fiscais há 18 anos e com experiência em mais de 50 projetos de grande impacto, como o Estação Catraca Livre e o Prêmio Brasil Criativo. Bom, Ítalo, já trazendo você então para a conversa, eu queria primeiro que você contasse para a gente, assim, como é que surgiu a Muda Cultural, qual que é o seu papel na mediação entre empresas, artistas, comunidades, através das leis de incentivo. Perfeito, Gustavo. Bom, novamente agradecer pelo convite. Acho que vai ser um espaço fértil aí para trocas e que seja também um papo útil para a audiência também se encorajar e passar a utilizar as leis de incentivo. Bom, a Muda Cultural nasce há 18 anos, né, no ano de 2007, dentro de um contexto que a gente passou a trabalhar, na verdade, fazendo ativações de marca. Então, a gente tem um nascimento muito ligado à parte do entretenimento mesmo, né? Então, a gente trabalhava bastante com música, atividades relacionadas a um público mais, enfim, jovem, universitário, mas já nos últimos 12 anos, né, enfim, depois de uma caminhada ali de 6 anos, a gente passou a ter um entendimento diferente a respeito de como a gente queria estar posicionado no mercado e como que a gente queria que os nossos projetos gerassem impactos positivos. Desde então, a Muda tem se posicionado e tem atuado enquanto uma agência que oferece soluções de impacto para incentivos fiscais e também para patrocínios, né? Eu acho que antes de eu tratar tanto dos incentivos, queria só, né, trazer esse contexto a respeito da nossa atuação, né? Então, basicamente, a Muda Cultural ela tem 3 eixos de atuação, pensando nos incentivos fiscais, sendo o primeiro deles, nós concebemos, elaboramos, aprovamos e realizamos projetos, né? Então, você citou Estação Catraca, temos o Som na Faixa, Prêmio Brasil Criativo e outros tantos projetos, já estamos quase chegando numa centena de projetos realizados, então temos esse eixo realizador.
Temos também um segundo eixo de atuação, que é um eixo de fazer a gestão dos incentivos de empresas. Então, existem empresas que nos procuram para que a gente trace um planejamento estratégico para elas e que esse planejamento estratégico seja executado por meio de projetos, tanto na área de cultura, esportiva, social e também em outras áreas. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a lei da reciclagem, que é uma lei nova, mas então, basicamente, as empresas nos procuram para que a gente trace esse planejamento e execute ele por meio de projetos nas mais diferentes áreas. E aí, em determinados casos, a gente vai ter, por exemplo, um ponto focal na empresa que é na área de responsabilidade social, ou na comunicação corporativa, ou pode ser numa área de governança ou outras áreas, ou numa área mais focada em sustentabilidade. E aí, o que a gente vai para o mercado, né, para o mercado cultural, social, esportivo, é para buscar projetos que estejam disponíveis nessas áreas, mas que também dialoguem com os eixos de atuação da própria empresa. E depois a gente pode tratar um pouquinho sobre exemplos de projetos que têm essas trajetórias. E temos um terceiro eixo de atuação, que é quando nós somos procurados por agentes, né, então por fazedores de cultura, né, da área social, que buscam a muda para que a gente ajude nessa elaboração dos projetos até a parte de aprovação, né? Porque existe ali toda uma trilha que a gente também vai conversar um pouquinho mais para frente, de elaborar, pensar o projeto, aprovar junto aos órgãos públicos e depois poder captar recursos e realizá-los. Então, a Muda, né, então, como eu estava comentando, nesses últimos, né, um pouco mais dessa última década, tem atuado nessas frentes, né? E também tudo que a gente acaba fazendo via lei de incentivo, a gente também pode fazer caso um patrocinador busque e fale, poxa, eu gostaria de fazer uma atividade específica. A gente também traz soluções de impacto, às vezes na área do audiovisual, às vezes em eventos presenciais, enfim, nas diferentes áreas. Mas o que a Muda tem buscado fazer é sempre tratar os projetos enquanto projetos de impacto e que eles possam de alguma forma ou outra, né? Então, seja na parte de governança, seja na parte ambiental, ou seja na parte social, então, ter uma ligação com as práticas ESG, porque isso, né, além de ser uma necessidade urgente que a sociedade e que o mundo demanda, também é algo que é muito importante na hora de você conseguir viabilizar a sua ideia, né? Então, acho que isso também acaba sendo uma força enquanto diferencial mesmo do projeto, enquanto, na verdade, são questões básicas, mas que acabam sendo motrizes para o que a gente quer fazer em termos de projeto. Bom, bem legal, Ítalo, parabéns aí pela atuação de vocês, e eu queria que você contasse um pouquinho mais. A gente falou muito rapidamente, né, ali como en passant, assim, né, o Gustavo na introdução, que as leis são mecanismos, né, que permitem que as empresas elas destinam ali seus impostos. Mas como que funciona? Quais são essas principais leis? Se você puder explicar um pouquinho mais para a gente o que são, de fato, essas leis de incentivo, quais que são elas, como que é o funcionamento desses mecanismos, para deixar mais claro aqui para os nossos ouvintes. Desmistificar, né? Desmistificar. Eu acho que o nome do episódio pode ser isso também, desmistificando as leis de incentivo, né? Pode ser. Bom, pessoal, o que eu posso indicar aqui para vocês, né? A gente tem o mercado, basicamente, o ecossistema, e aí eu vou focar num primeiro momento na cultura, tá? Mas a gente pode replicar também para as demais áreas, né? Especificamente social, esportiva de forma mais clara, e depois também a gente fala sobre essa prática de sustentabilidade, né, da lei da reciclagem. Mas, basicamente, o que tem acontecido, né? Existem regulamentações nas diferentes esferas, então esfera federal, esfera estadual, esfera municipal, que permite que as empresas elas façam uma dedução dos impostos que seriam recolhidos, né, pelo Estado, para que esses valores de dedução, e aí a cada esfera você tem um tipo de imposto que ele pode ser deduzido, esses valores podem ser investidos de forma direta em projetos nas diferentes áreas, né? Isso por quê? Isso é uma forma, né, então, independente da esfera, para que exista um maior investimento em determinada área, mas também é uma forma que o poder público entendeu
de fomentar determinados mercados, porque talvez não haveria musculatura suficiente do ponto de vista do poder público para recolher esses recursos e destinar para projetos, né? Então, desde a parte de fazer a seleção, fazer a destinação, então existe essa maneira de trabalhar que ela se dá da seguinte forma. Depois a gente vai passar um fluxograma, né, Renato e Gustavo, que a gente queria dividir com vocês, mas basicamente acho que talvez a gente possa colocar agora. Acho que a gente pode colocar agora, porque daí vai ser uma forma bem ilustrativa que ela vai se reproduzir para outras atividades, né? Então, pessoal, basicamente assim, como a Muda Cultural, por exemplo, trabalha, né? Então a gente vai trabalhar, a gente tem uma ideia, um projeto que a gente gostaria de colocar em prática, né? Então a gente vai trabalhar num primeiro momento fazendo o planejamento e elaboração desse projeto. Então, surgiu uma ideia de um festival de música, um festival de teatro, né? Um projeto formativo, mas isso também pode acontecer na área, por exemplo, do esporte. Você quer oferecer oficinas de futsal para, né, jovens em situação de vulnerabilidade, podemos oferecer aulas de surf, aulas de demais atividades esportivas. Também pode acontecer nas leis sociais, que elas vão tratar também, eventualmente, de atividades formativas, reinserção produtiva, inclusão no mercado de trabalho, enfim, existem essas diferentes partes. Então, você primeiro vai partir de uma ideia, que essa ideia ela vai ter que ser justificada plenamente em termos de conceito, de objetivos, né, uma parte estrutural por escrito mesmo. Então, olha, o meu projeto pretende atender jovens em situação de vulnerabilidade em tantas cidades durante um determinado período, para que a gente tenha uma culminância que vai acontecer por exemplo, uma apresentação final de teatro envolvendo todos os jovens atendidos, papapá. Então, vamos trabalhar primeiro nesse planejamento e nessa elaboração. Posteriormente, a parte textual, ou essa parte teórica, a gente tem que basicamente elaborar um orçamento que ele precisa ser condizente com tudo aquilo que está sendo proposto em termos textuais. Poxa, eu vou fazer uma série de 12 apresentações, então vão ser pagos 12 cachês, 12 diárias de técnico de som, de locação, de van, etc. Então, basicamente, então existe essa parte de uma correspondência entre texto e orçamento, planilha orçamentária, um cronograma de trabalho, né? Então, durante quanto tempo esse projeto vai ser executado, né? E aí a gente tem que lembrar que primeiro ele vai ter que ser inscrito, elaborado, captar recursos, ser executado, depois ele vai ser executado, ter uma pós-produção, uma prestação de contas, etc. Então, toda essa parte de cronograma, medidas de acessibilidade que cada vez mais têm sido prioritárias, né, em termos de inclusão, pensando nos projetos. Então, basicamente, a gente tem esse primeiro passo, planejamento e elaboração, teórica, texto e orçamento. Depois a gente vai para uma parte de inscrição. Então, como eu estava falando, você tem diferentes esferas que recebem projetos, que podem receber projetos. Então, quando você está falando na esfera federal, por exemplo, os projetos de cultura vão ser inscritos por meio do SALIC, né, que é do Ministério da Cultura. Se você for trabalhar no Estado, você vai falar com a Secretaria de Esporte e por aí vai, né? Então, você tem esses diferentes níveis, que cada um desses níveis ele vai ter uma plataforma específica em que você vai precisar ter um cadastro enquanto proponente pessoa física ou pessoa jurídica, né? E aí para isso você vai ter que estar com a sua empresa com todas as certidões adequadas, também enquanto pessoa física. Você vai fazer uma primeira inscrição dentro dessa plataforma, e aí você vai enviar o projeto. Então você vai fazer um cadastro. Tem lugares, por exemplo, que você pode só mandar uma planilha em PDF. Tem outros lugares que você vai cadastrando linha por linha e colocando os valores. E depois a parte textual também você vai fazendo esse envio, e aí você submete, porque, como a gente estava falando, é uma dedução fiscal. Então, necessariamente, você vai ter a sua ideia, enquanto entidade ou empresa privada, ou instituição sem fins lucrativos, né, organização da sociedade civil, etc., e você vai mandar isso para que o poder público faça uma avaliação se o que você está solicitando em termos de valores, em termos de produto cultural, de objetivos, se é de fato um produto cultural, esportivo, social, que tem foco ou em sustentabilidade, né, nas diferentes áreas, e ele vai dar um selo dizendo que o seu projeto está aprovado e apto para captação. Aí a gente chega nesse terceiro ponto, né? Então, assim, que eu devo dizer que, pela nossa experiência,
é o mais complicado e é o maior gargalo que existe para projetos nas mais diferentes áreas. Claro que é muito difícil você elaborar, inscrever e aprovar projetos, mas o maior gargalo está na parte da captação de recursos. Inclusive, quando a gente olha para a Lei Rouanet, né, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, existe a gente ainda está muito longe de atingir um teto de investimentos que poderiam haver, né? Então, assim, muito mais projetos poderiam ser incentivados, e aí a gente também, a Muda Cultural, trabalha para que isso aconteça. Mas aí o ponto seguinte, né, vai ser essa parte de captação de recursos. Então, você vai ter que desenvolver estratégias que podem passar pela elaboração de uma apresentação comercial, por você, né, fazer um CRM, que você vai prospectar empresas. Você também pode conseguir captações com pessoas físicas, mas basicamente você leva o seu projeto para o mercado e apresenta todos os diferenciais que ele tem para que uma empresa ou uma pessoa física tope incentivar o seu projeto. E aí você vai ter as formalizações por meio de contratos, recibos de mecenato, etc. E aí você recebe o recurso. Aí essa é a parte que todo mundo celebra muito, né? Mas aí tem toda a sequência, né? E isso que eu estou comentando, ele serve para as leis de cultura, mas também para as demais leis, né? Em alguns casos, você tem algumas pequenas diferenças. Acho que é legal que eu estou aqui no item 3 falando sobre captação, porque quando a gente trabalha com fundos, né, que daí são projetos sociais, às vezes você vai falar do fundo da criança e do adolescente. Alguns fundos, basicamente, você tem que inscrever também os projetos junto ao poder público, mas às vezes as empresas elas vão pagar direto para o fundo, né? E aí o fundo depois vai direcionar para os projetos. É uma captação que ela é quase indireta, mas a empresa vai ter que colocar o dinheiro junto ao poder público e depois vai ser repassado para o projeto. E aí vem a parte de você executar o projeto. Então, basicamente, tudo que você colocou lá inicialmente, no momento do planejamento e da elaboração, você vai ter que entregar aquela quantidade de shows, de atividades formativas, de aulas de esportes. Depois disso, né, e aí você vai executando, você vai fazendo todos os pagamentos, né, e você pode ter ali uma questão de proporcionalidade, né, então digamos que a gente inscreveu um projeto de 100 mil reais, mas a gente conseguiu 50 mil de captação, então faz sentido que haja uma adequação, né, uma proporcionalidade. Então é possível pleitear junto ao poder público, falar, pessoal, olha, Ministério da Cultura, eu pedi aqui 100 mil, consegui 50, posso entregar metade das entregas? Aí é feita essa negociação, eles também dão essas validações, sempre por vias oficiais, claro, né, pelos sistemas, etc. E aí são entregues produtos, né, previstos, e aí todas as contratações são feitas, né, enfim, todas as notas fiscais são emitidas, tudo isso de uma forma muito transparente, né? Você, por exemplo, do ponto de vista da lei federal, tudo que você executa em termos de projeto sobe para o sistema, para o SALIC, que você consegue fazer a busca, inclusive, de determinada nota fiscal daquele fornecedor. Você consegue saber quanto foi pago para determinado fornecedor por um determinado tipo de prestação de serviço, né? Por fim, foram entregues os produtos culturais, aí chega essa parte de que tudo que você inscreveu no começo, você vai ter que prestar contas e comprovar que você fez. Então você vai falar, foram entregues tantas atividades culturais, e comprovar com foto, com planilha de presença de alunos, com vídeos e demais produtos que podem surgir, né? Então, poxa, você às vezes pode fazer um média-metragem, então comprovando com o seu filme, quantas pessoas eles atenderam, etc. E todas as despesas que também estavam previstas em orçamento, elas precisam ser comprovadas também nesse momento de prestação de contas. Então, é um trabalho muito minucioso que é feito, né? E hoje em dia, para determinadas leis, já existe um compliance em tempo real, então você já vai subindo as notas no sistema, o sistema já vai cruzando a informação e ele vê que você está executando o projeto, que os valores estão sendo condizentes e que a normativa está sendo cumprida. Então, existe também essa parte de transparência. Depois de você fazer essa finalização da prestação de contas, você envia isso para o poder público tem um prazo para análise e ele vai periodicamente, dentro daquele prazo que pode chegar até 5 anos, fazendo questionamentos. Normalmente os questionamentos eles vêm anteriormente, né? Mas são feitos questionamentos eventualmente sobre gastos que não foram ou não foram devidamente comprovados ou que puderam gerar alguma dúvida, etc. Então, existe também essa interlocução do poder público depois fazendo as cobranças a respeito do que é feito. E aí, normalmente, né, como a maior parte do mercado acaba fazendo, as boas práticas são sempre seguidas
tudo isso é justificado e aí o projeto ele é entregue, né? Então a prestação de contas foi entregue, analisada e aprovada de forma exitosa. Então, assim, de maneira geral, para todos os mecanismos, essa é a forma que você pode entrar com a sua ideia e sair, depois dessa ideia entrando com os projetos, você sair com essa prestação de contas. Normalmente são atividades que a gente fala que são de médio e longo prazo, né? Então, assim, a gente vai trabalhar, existem as janelas, momentos em que existem os incentivos, né? Para quando a gente está falando na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal, porque são diferentes impostos, então as incidências deles e os cálculos, eles acabam mudando de período para período, mas de maneira geral, esse é o fluxograma, caso você tenha essa ideia, você queira incluí-la e caso ela capte recursos até o momento de você finalizar o projeto. E, bom, acho que daí agora eu ouço um pouquinho aí de vocês para poder complementar. Aí você falou um pouco dos prazos, aí eu fiquei com uma coisa na cabeça aqui, porque um projeto, por exemplo, você falou, um projeto de ensino de algum esporte, ele vai ser um projeto que você vai ter ele ao longo dos anos, né? Você não vai ter só num ano e aí depois você larga e você só aprendeu uma parte do esporte ou só fez esporte com 5 anos e com 6 anos já não tem o que fazer, não. Você vai querer pegar aquelas crianças e dar atividade para elas durante a vida infantil toda, né? Como é que funciona nesse caso para esses projetos, os incentivos com as empresas e também com o poder público? Porque a empresa ela vai falar assim, eu quero bancar esse projeto para sempre, eu quero bancar esse projeto só esse ano, porque esse ano eu tenho eu tenho uma ideia disso, ano que vem eu não sei o que vai ser o meu objetivo, vai trocar e eu quero investir em outra coisa. Como é que costuma ser isso? Perfeito, ótima pergunta. Também, né? Como é que ele vai fazer a aprovação desse projeto? Ele faz no curto prazo, todo ano você vai lá e tem que fazer de novo, ele faz uma aprovação por um período maior, como é que é? Começa a responder aí, Ítalo, que o Gustavo está colocando só mais pergunta. Foi uma? Vamos embora. Não, mas acho que é muito pertinente, porque existem instituições que elas têm, a partir, né, pela forma de trabalho delas, elas têm uma formação continuada, ou têm atividades de forma continuada, né? E aí a gente pode falar sobre instituições sociais, a gente pode falar sobre museus, né, sobre equipamentos culturais e tudo mais. E eu vou falar especificamente sobre o que acontece nas leis de cultura, especificamente. Então, por exemplo, um museu, ele vai ter um plano anual de atividades, que esse plano ele vai ser um orçamento robusto, né, que ele vai poder prever as diferentes exposições que vão itinerar pelo espaço, as diferentes atividades educativas que acontecem. Normalmente, né, dentro dos museus, você tem a área do educativo, né, que também recebe uma formação, tanto para fazer as visitas, receber, né, também jovens, né, normalmente de escolas públicas, etc. Então, você tem um projeto que você pode prever, inclusive, a manutenção de uma estrutura que já existe, então você manter o corpo técnico, o corpo administrativo de determinadas instituições, você pagar, por exemplo, a conta de luz, a conta d'água, a conta de telefone, etc. Então, isso pode estar previsto nos planos anuais, mas isso seja um plano anual ou outro projeto, tudo isso vai ter que estar devidamente descrito em orçamento, tá, Gustavo e Renato? Então, assim, então essas instituições ainda mais robustas, que têm atividades continuadas, elas necessariamente precisam ter esses planos anuais, e os planos anuais, em alguns momentos, eles têm sim, eles podem ser privilegiados em termos de análise, né? Mas você vai ter que, a cada plano anual, você vai ter que fazer uma nova inscrição, e ele vai ter que, de fato, passar por todo o círculo ali de aprovação. Então, no final das contas, né, eu acho que para
toda e qualquer iniciativa, né, qualquer proponente, e por mais que exista o plano anual ou um outro projeto que vai ser um projeto formativo, que ele precisa, por exemplo, acontecer em um semestre letivo. Então, a gente precisa também conseguir aprovar esse projeto com a frente suficiente para que haja negociação com espaço para receber no semestre letivo que se inicia, né? Então, por exemplo, hoje mesmo nós temos alguns projetos que vão começar a partir de agosto, né? Então a gente teve que ter uma aprovação anterior para termos tempo suficiente para fazermos a negociação com os lugares e fazer toda essa parte de pré-produção. Então, assim, existe sim uma necessidade de que todo esse ciclo seja cumprido, até mesmo do ponto de vista de transparência, de compliance, e aí tudo isso né, quando os projetos eles são aprovados nas leis, tudo é publicado no Diário Oficial, você vê exatamente o valor que é aprovado, você consegue também depois ver os escopos, tá? Então, assim, existe essa burocracia que ela tem que ser encaixada. Em alguns casos, a instituição ela vai ter que inscrever mais de um projeto, né? O plano anual desse ano e do próximo, por exemplo, entendeu? Para que ele já esteja com antecedência, para que ele já esteja disponível. E também, no caso dos planos anuais, especificamente, você tem limites um pouco maiores, né, em termos de orçamento, já que são planos mais robustos, etc., você acaba podendo ter, nas diferentes áreas, você tem limitações. Então, por exemplo, na Lei Rouanet, você tem lá um limite para festivais de música, um limite para as feiras literárias, um limite para as atividades formativas, um limite de valor para você fazer um média-metragem, limite de valor para websérie, limite de valor para podcast. Então, você tem ali diversos limites que você vai tendo que cumprir e fazer sempre esse rito de aprovação. Bem interessante a gente conhecer os mecanismos, como que funcionam, Ítalo, mas eu estava aqui, né, para fazer uma conexão direta com a sustentabilidade e as leis de cultura, como que as leis de incentivo, né, como que a gente consegue conectar diretamente esses aspectos, né, socioambientais, que a gente sabe que tem impacto, né, mas como que esses projetos, às vezes artísticos, culturais, enfim, vocês conseguem mostrar isso, né, e mostrar os impactos socioambientais que eles existem e como que quais os tipos de mensuração que são feitas para passar, às vezes, para as empresas que investiram, para o governo, de falar, olha, o projeto aqui teve tanto de impacto, o impacto foi esse, teve impacto social, teve impacto ambiental, teve impacto educacional, enfim. Perfeito, Renato. Eu vou trazer, então, alguns exemplos, né? Acho que da própria muda cultural, que eu acho que eles ajudam a ilustrar bem essa situação, né? Hoje, e aí a muda cultural, ela trabalha projetos nas mais diferentes frentes. Então, a gente tem muitos projetos formativos, projetos abertos ao público, então, festivais e tudo mais. Temos projetos na área do audiovisual, enfim. Então, temos uma gama diferente de projetos e eu acho que para cada um deles a gente tem como incluir práticas ESG importantes dentro da própria realização do projeto, né? Então, do ponto de vista, por exemplo, de eventos que são abertos ao público, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Som na Faixa, o Artistas de Rua, que é um projeto que a gente acabou de realizar. Então, sempre eventos com democratização do acesso à cultura. Necessariamente, isso também é incluído em orçamento, né? A gente necessariamente vai trazer uma empresa, uma cooperativa, para fazer toda a parte, né, da gestão dos resíduos sólidos, da destinação dos resíduos orgânicos, de a gente poder fazer todos os relatórios a respeito de tudo que foi utilizado dentro do projeto. Uma prática que a gente tem feito aqui também na Muda Cultural quando a gente acaba gerando, por exemplo, a gente gera materiais gráficos, às vezes a gente usa lona, às vezes a gente usa alguns tecidos, etc. Temos tido como prática, a gente recolhe esses materiais e transforma eles em bolsas, em camisetas, em outros itens utilitários que a gente acaba depois a gente acaba distribuindo de forma gratuita, como forma de reduzir o impacto, e tudo isso vai ser, né, necessariamente vai haver um relatório comprovando a destinação, né, enfim, o rastreamento também de todo o resíduo gerado. Então, isso é uma questão bem importante para os eventos que são abertos ao público.
Para eventos formativos, né, projetos educativos, a gente tem um bom exemplo que a gente tem um projeto chamado Aprendiz Digital, que ele é um projeto focado em formação, em programação, robótica e artes visuais para jovens em situação de vulnerabilidade. Esse projeto já está indo para a sua 6ª edição, a gente começa agora no 2º semestre também de 2025 em 4 cidades espalhadas pelo Brasil, e hoje a gente tem uma coordenadora pedagógica, que é a Débora Garófalo, que ela é uma educadora especializada no ensino de robótica com sucata. Então, basicamente, tudo que a gente oferece, todas as atividades, então todo o conteúdo pedagógico ele é feito especialmente para o projeto, né, com foco nos locais que vão ser atendidos, com demandas que as instituições trazem, né, mas a gente tem um conteúdo pedagógico, depois se vocês quiserem acessar aprendizdigital.com.br, lá tem o material didático do projeto, o material do professor, o material do aluno, né, dos alunos de 8 a 12, de 12 a 15, tudo isso está muito bem colocado, mas a grande questão, né, a grande virada de chave que a gente teve com a Débora é exatamente o fato de que quando a gente vai pensar em programação, em robótica, a gente tem uma analogia para kits muito caros, né, que são pouco acessíveis, e de fato existem kits muito legais, né, que às vezes estão no mercado, né, a gente mesmo já usou o kit da Lego, Mindstorms, né, que enfim, só que eventualmente a gente usava, e aí normalmente a gente faz a doação para as instituições também, para que haja uma perenidade, só que se você perdesse uma pecinha, toda a estrutura parava de funcionar, e aí então, desde que a Débora assumiu a coordenação pedagógica do projeto, a gente tem trabalhado sempre com materiais de descarte, né, sucata, para fazer toda a proposição de atividades que acontecem no dia a dia. Então, basicamente, ela traz, desde sempre, então, com todos os conteúdos ligados às artes visuais, à cultura e tudo mais, ela também traz já essa noção de reutilização, né, de materiais, de melhor aproveitamento, e a gente tenta inspirar os jovens para entenderem a importância da reciclagem desde sempre, tá? E acho que também vale mencionar, a gente tem um projeto que vai acontecer no mês de setembro, no Vale do Anhangabaú, chamado Bike Música. Então a gente vai ter, por exemplo, uma série de bicicletas, que são bicicletas geradoras de energia limpa. Essas bicicletas, conforme você vai pedalando, elas vão abastecendo umas caixas de som, e aí você vai podendo ser o seu DJ, né? Você vai sendo o DJ do evento enquanto você vai pedalando as bicicletas, e também teremos apresentações de música e de DJs, também sempre alimentadas pela energia limpa gerada pela Bike Energia, né? O projeto chama Bike Música, mas o dispositivo, né, que a gente vai utilizar é a Bike Energia, que é um parceiro nosso que eles trabalham, que é a Mara Bikes. Então, basicamente, a gente sempre tenta, né, Renato e Gustavo, trazer para os projetos do projeto práticas que sejam alinhadas, né, às práticas ESG. E aí eu posso, né, também poderia mencionar, a gente teve um projeto no primeiro semestre do ano passado, que é o Cultura Circular, que a gente oferecia a formação na parte de programação e de impressão 3D, né? Então a gente trabalhava sempre com filamentos reciclados, e aí também a gente aprendeu, né, e eu digo os educadores, com os alunos, eles também aprenderam a fazer filamento, né, também reciclado. A gente fez uma campanha também de doação, de arrecadação, na verdade, de garrafas PET, de outros itens, resíduos sólidos que pudessem também ter a destinação correta como parte do projeto. Então, o que basicamente a gente entende é que as práticas ESG já são práticas dos projetos culturais, sociais e esportivos, praticamente, né? Então, é só saber como abordar da melhor maneira, né? Mas, e aí, claro, quando a gente também está falando do S, né, da parte social, então, assim, quando a gente também está falando dos projetos educativos e formativos, existe sempre esse intuito de inspirar aqueles jovens a seguirem profissionalmente nas diferentes áreas. E aí pode ser nessas áreas que eu falei, em termos de programação e robótica, programação e impressão 3D. Temos um projeto de maquiagem artística e figurino, que é o Maqui e Cri também. Então, por exemplo, a gente quer inspirar esses jovens a ingressarem nesse amplo mercado, né, da maquiagem artística, da maquiagem cênica. Nós vamos fazer também um projeto no segundo semestre chamado Faz a Conta, que vai ser focado no público 60 a mais. Vamos oferecer também atividades de Em Santos, que aqui é 60 a mais, e acho que é
60% da cidade. Cara, infelizmente, Santos não está entre as cidades que vão receber o projeto. A gente vai itinerar por 15 cidades brasileiras, né? Enfim, todas as zonas do país. Mas Gustavo, boa lembrança. Mas então a ideia é que também a gente possa oferecer atividades que tenham a ver também com esse público para eventualmente até promover uma reinserção produtiva, né? Enfim, inspirar para que talvez buscar algum outro caminho profissional. Enfim, então existe um pouco desse intuito dentro dos projetos, né? Enfim, dos projetos formativos, o S está... Eu estava conversando recentemente que o S quase vira um SC, né? Que acaba sendo social e cultural, né? Em muitos casos. Assim, eu acho que a parte cultural é muito importante para o social, né? Porque... E só colocando um ponto do que você falou, eu acho muito importante o que você disse em relação a esses projetos, de vocês colocarem sustentabilidade do projeto, né? Por exemplo, lá da robótica, você incute em quem está recebendo o projeto a sustentabilidade de maneira a que esse projeto, o resultado seja sustentável, né? Que seja um resultado que a gente fala a definição antiga lá da sustentabilidade, né? De manter os recursos para as próximas gerações. É isso, né? Se você tem o Lego lá, que a peça vai ser muito cara, o lado econômico não consegue comprar, e no outro ano aquele material está perdido. Mas se você faz de sucata, se faz de uma outra maneira, reutilizando e tendo um custo que consegue ser abarcado dentro do projeto, você mantém essa sustentabilidade, você mantém esse projeto, esse recurso disponível para as próximas gerações ou para os próximos grupos que vão fazer uso desse material, né? Muito legal isso. Perfeito. É que você falou muito, né, das questões de reciclagem, e no começo você comentou sobre a lei de incentivo à reciclagem. Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito dela. Ela tem alguma diferença das leis em relação às leis de incentivo? Porque ela é uma lei nova, né, que saiu agora, justamente para tentar fomentar mais as questões de reciclagem aqui no Brasil. E você falou muito dos projetos, né, de vocês tentarem inserir questões de reciclagem também, de inovação, enfim. É possível ligar algumas leis de alguma forma? Elas são diferentes? Como que, assim, funciona? Assim, queria entender um pouquinho. Perfeito. A lei da reciclagem, na verdade, era uma lei muito aguardada, né? E que basicamente é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? PNRS, que ela é de 2010, na verdade, e ela foi regulamentada efetivamente no ano de 2025, tá? E a ideia, basicamente, é que possa haver, como a gente está falando com esses objetivos culturais, sociais e esportivos, e mesmo na área da saúde, né, que os demais projetos eles deem conta, a lei da reciclagem ela vai poder trabalhar a questão da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, vai ter um olhar muito importante para a logística reversa, vai tentar também sensibilizar para a questão da hierarquia na gestão de resíduos. Existe uma ideia, né, um plano bem importante e alinhado já a outras iniciativas que já acontecem, que é a inclusão e formação de catadores, né, para que isso possa ser mais efetivo, e também plano para gestão de resíduos. Então, a ideia, de maneira geral, é que possam haver projetos que vão dar conta de questões de logística reversa, de formação e inclusão de catadores, de hierarquização dos resíduos, etc. Então, para que tudo isso possa ser previsto em projeto, e aí cumpriria aquele mesmo ciclo, né? Então, eu devo dizer, a gente tem um projeto que a gente está em fase de aprovação na lei da reciclagem, mas eu acho que vale a pena ilustrar, né? A gente tem uma parceria com uma organização que ela, uma espécie de uma bicicleta, uma bicicleta motorizada, que ela apoia catadores na hora de fazer a coleta de lixo. E ela, além de trazer mais mobilidade, ela também possibilita carregar um número, né, uma quantidade maior de resíduos. Então, necessariamente, vai haver um maior ganho ao final, né, do período de trabalho.
ela trabalha com questões de autoestima, né? Enfim, então é um tipo de projeto que a gente está pensando em colocar, porque a gente basicamente, dentro dessa ideia desse projeto, trabalha a inclusão de catadores, assim como, por exemplo, o Pimp My Carroça faz de forma muito feliz várias das suas iniciativas e outras várias cooperativas, né? Então, a gente pode pensar desde atividades formativas para catadores, então, explicando a importância do uso de EPI, como, né, enfim, quais são melhores lugares para ir, enfim, basicamente atividades formativas e também do ponto de vista de saúde e tudo mais, então, podem haver formações, pode haver, por exemplo, um plano de logística reversa para você pensar em condomínios ou áreas públicas ou privadas que você possa ter um centro de recolhimento e de destinação adequada de materiais. Então, tudo isso você tem que trazer para o projeto e você vai ter que, basicamente, indicar qual é a rastreabilidade e qual que vai ser o impacto em termos ou de reciclagem de produtos ou de reutilização, enfim. Então, tudo isso tem que estar previsto dentro desse ciclo de elaboração do projeto, tá? Mas a lei da reciclagem, ela se dá da mesma forma que as outras leis, que você elabora o projeto, inscreve o projeto, aprova ele e você vai captar o recurso com empresas, inclusive, né, a partir da mesma lógica da Lei Rouanet, tá? Então, basicamente, a ideia é que não só o esporte, a cultura, né, a parte social também estejam dentro das áreas das deduções. E a gente também fica falando muito sobre dedução para as leis de incentivo, né? Mas assim, na parte de montagem né, na hora de você construir eletrodomésticos, construção de carros, todas essas várias partes da cadeia, né, produtiva brasileira tem diversos incentivos fiscais. Só que diferente, né? Outro dia a gente estava até ouvindo um membro do Ministério da Cultura, ele falou, olha, diferente da sua geladeira, não vem escrito na sua geladeira, olha, esta geladeira foi viabilizada por meio da dedução XYZ. O seu projeto da reciclagem ou projeto cultural vai ter que dizer, esse projeto foi viabilizado por meio da lei XYZ. Então, existe basicamente essa ideia de que a reciclagem, ela entra dentro desse ecossistema de fomento, né? Então, a partir de projetos. E aí existem diversos desmembramentos. É uma lei nova, né? Então você, por exemplo, ainda não tem projetos aprovados, tem projetos que já foram submetidos e que estão em análise, tá? Mas os projetos devem estar aprovados para o final desse ano de 2025, né? Então, para que hajam os primeiros aportes no ciclo 2025 para serem realizados em 2026. A Muda Cultural tem olhado para a lei da reciclagem, mas também é uma novidade para a gente. Então, a gente, né, estamos tentando trabalhar de forma pioneira também com a lei da reciclagem, exatamente para poder entender o seu funcionamento. No final das contas, com as leis de incentivo, tem essa questão, né? A gente precisa fazer das caras para entender os funcionamentos, mas por hora, o que a gente tem visto, você tem que fazer, né, o cadastro via... Tudo via... Vai entrar via GovBR, né? Fazer toda a parte em termos do login, né, enquanto pessoa jurídica e tudo mais, mas por enquanto a gente tem visto com muito bons olhos e a gente acha que vai ser para onde as empresas vão passar a olhar necessariamente a partir desses próximos ciclos, porque você vê a rastreabilidade, o impacto de forma muito contundente, né? Que era um pouco do que vocês falaram sobre como ver o impacto para projetos, né, culturais, sociais, que a gente vê também em termos de relatórios e tal, mas aqui também vai haver em termos de número, né? E é algo muito importante. Vai variar, né? Provavelmente em relação a cada órgão. Mas como é que é o tempo de aprovação desses projetos pelos órgãos públicos? Eles conseguem ter a celeridade necessária ou a gente ainda tem problema nesse sentido? Olha, Gustavo, a gente tem alguns problemas, né? E aí eu vou me debruçar novamente um pouco mais sobre as leis de incentivo à cultura, e aí pensando nas esferas federal, estadual e municipal, né? Na esfera federal, a Lei Rouanet, ela já ela, apesar de ter sido muito mal falada e ainda seguir sendo e tudo mais, ela segue sendo muito importante do ponto de vista de impacto para a cultura do ponto de vista nacional, né? Então ela segue funcionando, né? E segue ininterruptamente, né? Enfim, independente de gestão e tudo mais. Então ela acaba tendo
um sistema um pouco mais organizado, que ele recebe propostas normalmente até o final de novembro, e aí volta a receber propostas no começo de fevereiro, né? Então tem só um hiato ali que você não pode mandar os projetos, mas nesse outro período, conforme você vai mandando, você pode ir mandando de forma continuada e as análises são feitas. É claro que existem momentos em que, por exemplo, são enviados muitos projetos, então tem muito parecerista lá fazendo as análises, então algumas coisas acabam atrasando, mas eu devo dizer que uma aprovação pode demorar de 2 a 4 meses. Já aconteceu da gente ter aprovações relâmpago, em 30 dias, 40 dias. Você tem que se preparar para, do ponto de vista executivo, né, demorar pelo menos 4 meses, porque também existem diligências que são feitas, né, questionamentos que são feitos por parte do poder público, para que o projeto receba o selinho para poder captar. No Estado também, que é o PROAC, CMS, né, já existe, já há uma consolidação muito bem feita também, em termos de continuidade também de recebimento de projetos. O mecanismo também, ele é bem automatizado, então você, basicamente a empresa incentivadora, ela vai lá, entra no sistema, coloca o código do projeto, coloca, né, daí tem o cálculo do valor, é gerado o boleto, a empresa paga, o dinheiro vai para a conta da secretaria e depois é enviado para o projeto. Então, do ponto de vista de aporte, é muito bem organizado, e do ponto de vista também de cadastro, né, de inscrição, também é um cadastro continuado que você tem durante o ano inteiro. A gente tem tido um pouco mais de dificuldade, mas temos visto, né, porque existe, assim como a lei da reciclagem é uma lei nova, existe o PROMAC, né, o PROMAC que é do município de São Paulo, que ele tem o abatimento, né, a dedução de ISS e IPTU, também é uma lei que tem rodado, acho que, se não me engano, há 5 anos, tem sido aperfeiçoada, tem melhorado, mas ela acaba tendo momentos em que, por exemplo, a comissão de avaliação é dissolvida, então você não tem ninguém em determinados momentos analisando projetos ou recursos, né? E você também tem, se eu não me engano, a gente vai ter esse ano de 2025 3 meses só para inscrever projetos. Então, é um período um pouco curto, mas é uma lei que, diferente do PROAC, da Lei Rouanet, que ela ainda está se acertando. Eu acho que ela tem um futuro bem legal, ela já gera um impacto importante na casa dos 30 milhões, né, que são investidos em projetos, né, mas ela ainda pode ser um pouquinho mais efetiva e automatizada. Mas existe, né, essa ideia da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, e para a gente, né, e para o mercado, o que é importante é que as leis estejam em pleno funcionamento, para que haja, né, todos os projetos que estejam disponíveis possam ser captados, porque para o mercado é bom que quanto mais cultura, quanto mais atividades esportivas e sociais estiverem acontecendo, é melhor para o mercado, para o país, né, para as pessoas que normalmente não têm acesso. Então, o que a gente faz votos é para que isso aconteça, e existem sempre as especificações em cada uma, né, dos municípios e estados do país, porque também não são todos os municípios que têm, né, e nem todos os estados. Então, cada um tem o seu status. Aí eu pude só contar um pouquinho aqui de São Paulo, que é a nossa realidade mais perene. Muito legal, Ítalo. Acho que o tema ele é muito vasto, né? A gente consegue falar e tem muita coisa para discutir. O tempo acaba ficando até curto aqui para a gente falar sobre tudo que teria, talvez, para ir entrando nessas questões. Mas acho que você conseguiu trazer, pelo menos para mim, assim, sobre a importância, né, dessas leis para colocar, de fato, projetos que incentivam a cultura e têm um impacto na sociedade. E você, acho que deixou de uma forma bem clara, comentando sobre projetos... E quebrar os mitos, né? E quebrar os mitos, né? E quando você falou, você teve aquela fala que existem, por exemplo, uma produção, às vezes, de algum item, um eletrodoméstico, até mesmo a agricultura, né? O agro, eles recebem incentivos do governo, muitos incentivos, para que isso tudo funcione. Só não é, às vezes, muito colocado. E às vezes de incentivo tem esse rótulo, pô, está sendo incentivado pelo governo, meu dinheiro que está indo. Mas não, né? O governo está incentivando vários setores, e a cultura é de suma importância de ser incentivado, porque tem, igual você trouxe ali inicialmente numa das respostas, um impacto muito grande, né, na nossa sociedade e ligado, né, também com questões aí ambientais, sociais, etc. Então, acho que foi uma conversa muito bacana. Eu queria pedir, para a gente poder encerrar aqui, que você deixasse uma mensagem final, que você possa fechar aqui essa nossa discussão, e também quem tiver mais interesse em saber mais sobre o tema, dificuldades, que queiram, né, quero entrar nas leis, quero fazer um projeto, quero
destinar recurso, eu não sei, como que pode procurar vocês aí, redes sociais, enfim, deixar os contatos. Perfeito. Renato, então agradecer mais uma vez a você e ao Gustavo pelo convite, que venham mais 205 capítulos, né, do Beabá da Sustentabilidade. Muito importante que a gente trabalhe, né, como vocês fazem, para combater a desinformação, independente, né, da área, e é um espaço bem importante que a gente tem para isso. Então, repassar informação de qualidade, apurada e relevante, né, para que de fato o impacto possa ser gerado. Eu acho que esse é um grande objetivo da Muda Cultural, então por isso é um prazer estar aqui com vocês. Para a audiência que está escutando, também está nos vendo por aqui, vocês podem buscar a Muda Cultural pelo site www.mudacultural.com.br. Estamos lá no Instagram, @mudacultural. Também estamos no LinkedIn, linkedin.com/company/mudacultural, né? O LinkedIn tem esse adendo. E também, caso queiram, né, dar um alô, eu também estou lá no LinkedIn, né, Ítalo Azevedo, né, da Muda Cultural, acho que vocês conseguem ver por lá. Acho que reforçar a importância, né, que projetos de impacto têm, né, para que o Brasil busque, né, uma sociedade mais democrática, igualitária, enfim. Então, muitos desses pontos que a gente traz por aqui precisam ser mais explorados, mais desmistificados, né? E a Muda Cultural está aqui para seguir nesse propósito, né? Que também venham mais de 18 anos de realizações de projetos, não só de cultura, né? Mas também em diferentes áreas. Então, agradeço mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos, Ítalo, e estão sempre convidados aí para retornar, para a gente poder ir desmistificando cada vez mais o tema. Obrigado aí pela sua participação, obrigado a todos que nos ouviram e viram aqui, né? Estão assistindo a gente. Assistiram. Às vezes dá um bug, né, do português na cabeça. Assistiram a gente aqui na telinha do YouTube. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade. Obrigado, Ítalo, Renato, todo mundo. E pedir novamente os likes, 5 estrelas e essas coisas chatas que o pessoal que faz videocast pede, mas a gente tem que pedir para que a gente consiga mandar essa mensagem para mais gente. Então, é isso. De novo, obrigado para o Ítalo e falar o nosso bordão final aqui, que o Beabá é sustentável. Até o próximo episódio.